explanar a anatomia da mão, com enfoque para o sistema locomotor e sistema nervoso. Eu me chamo Alice e sou da turma 146. Para esta aula, elaborei o seguinte roteiro. Primeiro, abordaremos a estrutura esquelética da mão, os ossos metacarpos e falanges. Na sequência, veremos as articulações da mão. Em seguida, os músculos intrínsecos da mão e, por fim, a inervação motora, bem como os territórios de inervação sensitiva. Primeiramente, é importante destacar que a mão é a parte do membro superior distal ao antebraço. Os dedos são numerados de 1 a 5, começando pelo polegar, o primeiro dedo, o segundo dedo, o indicador, o terceiro dedo, o dedo médio, o quarto dedo, o dedo anelar e o quinto dedo, o dedo mínimo. Inicialmente, começaremos com a osteologia da mão. O esqueleto da mão é formado pelos ossos carpais do punho, ossos metacarpais na mão propriamente dita e falanges nos dedos. Embora vocês já tenham visto, seria importante relembrarmos antes os ossos do carpo. São, ao todo, 8 ossos dispostos em 2 fileiras, cada qual com 4 ossos. Na fileira proximal se dispõe de lateral a medial, o escafoide, que apresenta o tubérculo do escafoide, visto na superfície palmar, seguido do semilunar, piramidal, e sobre o piramidal está o pisiforme, que é um osso sesamoide encontrado no tendão do músculo flexor ulnar do carpo. Já na fileira distal, se dispõe também de lateral a medial, o trapézio, que apresenta o tubérculo do trapézio, visto na superfície palmar, o trapezoide, o captato e o amato, que apresenta o âmulo do amato, visto na superfície palmar. Na sequência, temos os metacarpos. Ao todo, são 5. Temos o primeiro metacarpal, o segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpal. São formados por uma extremidade distal, a cabeça, o corpo e uma extremidade proximal, a base. Alguns aspectos interessantes a gente pode destacar de alguns metacarpais. O primeiro deles é o primeiro metacarpal. Esse metacarpal aqui do polegar. Ele é mais largo, mais curto, e nele pode ser observados ossos sesamoides na extremidade distal, nesta vista palmar. Assim também podemos ver um osso sesamoide na extremidade distal, na vista palmar do segundo metacarpal. Além disso, o terceiro metacarpal apresenta um processo estiloide lateral, que pode ser observado na vista dorsal, lateralmente na extremidade proximal, aqui bem na base do terceiro metacarpal. As falanges. Cada dedo se distinguem 3 falanges em cada dedo. São elas falanges proximais, média e distais. À exceção do polegar, que possui apenas as falanges proximal e distal. Cada falange, assim como os metacarpais, também apresentam uma extremidade distal, a cabeça, o corpo, e uma extremidade proximal, a base. Nesse caso, referente às falanges proximais. Também tem a cabeça, o corpo e a base das falanges médias, cabeça, corpo e base das falanges distais. Bem, nessas radiografias nós conseguimos ver o desenvolvimento dos ossos da mão, comparativamente com o avançar da idade, numa linha do tempo aos 6 anos, aos 13 anos e na idade adulta. Conseguimos verificar os centros de ossificação secundários nas extremidades proximais das falanges proximais, nas extremidades proximais das falanges médias e nas extremidades proximais das falanges distais. Bem como conseguimos também ver esses centros de ossificação na extremidade distal dos ossos metacarpais do segundo ao quinto dedo e na extremidade proximal do primeiro metacarpal.
Esses centros de ossificação que destaquei, são centros de ossificação secundários, eles são importantes para o crescimento longitudinal dos ossos metacarpais e das falanges, e vão desaparecendo à medida que vai se consolidando o crescimento ósseo com a progressão da idade, ao ponto em que, na idade adulta, com o pleno crescimento ósseo atingido, esses centros de ossificação secundários para o crescimento desaparecem. Agora abordaremos a artrologia da mão, seguindo o nosso roteiro. As articulações da mão são do tipo sinovial, todas elas, em razão de o tecido interposto ser o líquido sinovial. Como já sabemos, mas cumpre aqui relembrarmos, as articulações sinoviais são compostas por 7 elementos articulares, quais sejam superfícies articulares, cartilagens articulares, cápsulas articulares, cavidade articular, membrana sinovial, líquido sinovial e ligamentos. A primeira articulação da mão que veremos são as articulações intercárpicas. Elas são classificadas como sinovial do tipo plana. Os movimentos acontecem em torno de nenhum eixo, são articulações não axiais, ok? As superfícies articulares são as faces articulares entre os ossos carpais. Os elementos articulares, além de todos aqueles que caracterizam as articulações sinoviais, incluem os ligamentos intercarpais, palmares e dorsais, ligamento piso-amato e ligamento piso-metacarpal. Os movimentos possíveis é apenas deslizamento, ok? Em função da geometria dessa articulação. Os movimentos se dão em torno de nenhum eixo, por ser uma articulação sinovial do tipo plana. Aqui temos os ligamentos intercarpais palmares, destacados em vermelho, estabilizando os ossos do carpo. Temos o ligamento piso-amato, fixado no osso pisiforme e no âmulo do amato. E o ligamento piso-metacarpal, fixado aqui no osso pisiforme e na base do quinto metacarpal. Bem, além desses, temos os ligamentos intercarpais dorsais. Nesta vista dorsal, a gente consegue ver esses ligamentos intercarpais fixando os ossos do carpo no dorso. Próximas articulações são as articulações carpo-metacarpais, do segundo ao quinto dedo. São articulações sinoviais, tipo plana, cujas superfícies articulares são as faces articulares da base dos metacarpais do segundo ao quinto e as faces articulares da fileira distal dos ossos do carpo. A classificação do tipo sinovial plana, ou seja, os movimentos se dão em torno de nenhum eixo, é uma articulação não axial. As superfícies articulares correspondem à fileira distal dos ossos do carpo, mais a base dos metacarpais do segundo ao quinto dedo. Os elementos articulares, além de todos aqueles que compõem as articulações sinoviais, incluem cápsula articular e os ligamentos que estabilizam essa articulação. São ligamentos carpo-metacarpais, palmares e dorsais e ligamentos metacarpais. A articulação sinovial tipo plano, em função da geometria, permite apenas movimentos de deslizamentos. Temos aqui os ligamentos carpo-metacarpais palmares, em azul, certo? Estabilizando essa articulação, e ligamentos metacarpais em amarelos. Agora, numa vista dorsal, temos os ligamentos carpo-metacarpais dorsais, destacados em azul, e a gente consegue também ver os ligamentos metacarpais nesta vista dorsal, destacados em amarelos. Nestas duas figuras temos cortes coronais, certo? Em que conseguimos ver as articulações intercárpicas e as articulações carpo-metacarpais. É uma imagem bem interessante que nos possibilita ver a geometria do tipo plana dessa articulação, que limita o movimento apenas a deslizamentos, certo?
entre as faces articulares dos ossos carpais, nas articulações intercárpicas, e a articulação carpo-metacarpal aqui entre a base dos metacarpais do segundo ao quinto e a fileira distal dos ossos carpais, também permitindo apenas deslizamentos, por ser sinovial do tipo plano. Articulações carpo-metacarpais do polegar. Esta difere das outras articulações carpo-metacarpais do segundo ao quinto dedo, já que as outras são sinovial do tipo plano, enquanto que esta, devido à geometria, ela é sinovial tipo selar, pela geometria ser semelhante a uma cela. Essa articulação tem como superfícies articulares o trapézio e a base do primeiro metacarpal. Essa articulação, devido à sua geometria do tipo selar, tem uma maior liberdade de movimentos. Os elementos articulares dessa articulação, além daqueles que caracterizam a articulação sinovial, inclui, além da cápsula articular e dos demais componentes, os ligamentos que estabilizam são os ligamentos carpo-metacarpais palmares e carpo-metacarpais dorsais. Os movimentos possíveis dessa articulação se dão em torno do eixo transversal, flexão e extensão, em torno do eixo sagital, a abdução e a adução, além de movimentos de oposição e reposição. São os movimentos do polegar, que veremos agora, na sequência. Abdução, adução, extensão, flexão, oposição e reposição. Articulações metacarpo-falângicas do segundo ao quinto dedo. São essas articulações destacadas em amarelos. Elas são classificadas como sinovial do tipo condilar, ok? Elas são aqui destacadas pelas setas em movimento de extensão e flexão. Aqui temos as superfícies articulares, em que a geometria que podemos identificar é do tipo condilar, classificando a articulação como sinovial do tipo condilar. As superfícies articulares são a cabeça dos metacarpos e a base das falanges proximais. Os elementos articulares, além de todos aqueles que caracterizam a articulação sinovial, incluem as cápsulas articulares, mas os ligamentos que estabilizam são eles: ligamentos colaterais, ligamentos palmares e esses ligamentos profundos do metacarpo. Os movimentos se dão em torno do eixo transversal, flexão e extensão, em torno do eixo sagital, abdução e adução. Articulação metacarpo-falângica do polegar. Era uma articulação sinovial do tipo gínglio e difere das outras metacarpo-falângicas do segundo ao quinto dedo, que são do tipo condilar, que acabamos de ver anteriormente. Essa articulação é do tipo gínglio em função da sua geometria semelhante a uma dobradiça. As superfícies articulares são a cabeça do primeiro metacarpo e a base da falange proximal, do polegar. Os elementos articulares, além de todos aqueles que caracterizam a articulação sinovial, incluem cápsula articular e o ligamento que estabiliza são os ligamentos colaterais. Os movimentos se dão em torno do eixo transverso, movimentos de flexão e extensão, devido à geometria ser do tipo gínglimo. As articulações interfalângicas são articulações sinovial do tipo gínglimo, semelhante à dobradiça, permitindo o movimento em torno do eixo transversal, movimentos de flexão e extensão. Essas são as articulações interfalângicas proximais e estas são as articulações interfalângicas distais, incluindo também a articulação interfalângica do polegar, que se dá entre as superfícies articulares da cabeça da falange proximal, certo? E da base da falange distal. As superfícies articulares são a base da falange distal com o ápice ou a cabeça da falange proximal. E os elementos articulares incluem, além de todos aqueles que caracterizam a articulação sinovial, as cápsulas articulares e os ligamentos colaterais e palmares. Ligamentos colaterais e ligamentos palmares. Aqui estão ligamentos colaterais e palmares. Todas as articulações, tanto a articulação interfalângica distal proximal quanto a articulação metacarpo-falângica, apresentam ligamentos colaterais e palmares, ok?
Então, aqui está a articulação interfalângica proximal e a articulação interfalângica distal, com movimentos de flexão e extensão. Aqui temos todas as articulações da mão, ok? E esta imagem é interessante para que a gente consiga revisar todas as articulações que acabamos de ver. Primeiro, as articulações intercárpicas, que são articulações sinoviais tipo plana. Articulações carpo-metacarpais, que são articulações do tipo sinovial tipo plana. Articulação carpo-metacarpais do segundo ao quinto dedo, são sinoviais do tipo plana. Já a articulação carpo-metacarpal do polegar, ela é sinovial tipo selar. As articulações metacarpo-falângicas do segundo ao quinto dedo, articulações metacarpo-falângicas do segundo ao quinto dedo são articulações sinovial do tipo condilar, enquanto que a articulação metacarpo-falângica do polegar, articulação sinovial tipo gínglio. E as articulações interfalângicas, que são articulações sinoviais do tipo gínglio, articulações interfalângicas distais e articulações interfalângicas proximais e articulações interfalângicas distais, ok? Aqui temos uma imagem, um corte coronal de um dedo e uma imagem em um corte sagital, certo? Também de um dedo, em que a gente consegue observar as articulações interfalângicas, distal e proximal, né? Observamos aqui as superfícies articulares dessa articulação e a geometria dela sendo do tipo gínglimo, que permite movimentos de flexão e extensão em torno do eixo transversal, ok? Agora abordaremos os músculos intrínsecos da mão, bem como a inervação motora desses músculos. Primeiramente, aqui gostaria de destacar a aponeurose palmar, certo? Rebatida. Ela está recobrindo aqui o tendão dos músculos flexores superficiais dos dedos, os músculos flexores dos dedos, certo? E também ela é a parte mais espessa da aponeurose da fáscia palmar, que recobre os músculos intrínsecos da mão, ok? Aqui conseguimos já dividir a mão em dois compartimentos. Um que a gente vai chamar de eminência hipotenar, ou compartimento hipotenar, e eminência tenar, ou compartimento tenar da mão. Aqui temos uma peça cadavérica, certo? Em que temos aqui a mão, ilustrando, destacando o compartimento dos músculos hipotenares e o compartimento dos músculos tenares. Aqui nessa dissecação, ela está mais superficial, preserva a aponeurose palmar, de que havia falado anteriormente, ok? E aqui a gente consegue ver os tendões dos músculos flexores superficiais dos dedos. Flexores superficiais dos dedos, certo? Basicamente. E abaixo deles, flexores profundos dos dedos. Inicialmente, veremos os músculos do compartimento tenar, os músculos tenares da mão, e posteriormente veremos os músculos hipotenares, em diferentes níveis de secção, em diferentes camadas. Bem, sobre os músculos tenares, na primeira camada, o primeiro músculo aqui destacado, né, que a gente consegue ver, destacado pelo número 1, é o músculo abdutor curto do polegar, certo? E aqui, destacado pelo número 6, corresponde ao músculo flexor curto do polegar, a sua parte superficial do flexor curto do polegar e músculo abdutor curto do polegar, nessa camada superficial, essa primeira camada. Seccionando esses dois músculos, o abdutor curto do polegar e a parte superficial do flexor curto do polegar, né, abaixo dele, na segunda camada, certo, em que rebatemos esses dois músculos, abaixo dele está um músculo oponente do polegar. Rebatendo esse músculo oponente do polegar, dissecando, chegamos na terceira camada, em que observamos aqui, destacado pelo número 7, a parte profunda do músculo flexor curto do polegar,
destacado pelo número 7. E aqui temos o músculo adutor, em que ele tem uma cabeça transversa, né, devido ao sentido das fibras, destacado pelo número 11, e a cabeça oblíqua, pelo sentido oblíquo das fibras, aqui destacado pelo número 13. Músculo adutor do polegar, cabeça transversa e cabeça oblíqua. Ok? E aqui, destacado pelo número 7, a parte profunda do flexor curto do polegar. Sobre a inervação motora, a inervação desses músculos, os músculos abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar na sua parte superficial e o oponente do polegar são inervados pelo nervo mediano, pelas fibras motoras do nervo mediano. Já a parte profunda do músculo flexor curto do polegar e as cabeças transversa e oblíqua do músculo adutor do polegar, todo o músculo adutor do polegar e a parte profunda do flexor curto do polegar são inervados pelas fibras motoras do nervo ulnar. Aqui temos uma peça cadavérica em que, no nível de secção mais superficial, em que foi dissecado a fáscia muscular, abaixo dela já temos os músculos, quais sejam a parte superficial do flexor curto do polegar e o abdutor curto do polegar. Parte superficial do flexor curto do polegar e o abdutor curto do polegar. Secando esses dois músculos, bem como o da segunda camada, que tem o oponente do polegar, secando na terceira camada, né, conseguimos aqui observar os adutores. Na verdade, o adutor na sua cabeça transversa e a sua cabeça oblíqua. Cabeça oblíqua do adutor do polegar e a cabeça transversa do adutor do polegar. Ok? Agora, compartimento dos músculos hipotenares. Na primeira camada, conseguimos destacar aqui bem o músculo abdutor do dedo mínimo, músculo flexor do dedo mínimo e músculo oponente do dedo mínimo. Nessa primeira camada. Na segunda camada, a gente removeu o músculo abdutor do dedo mínimo. E aqui a gente tem o músculo flexor do dedo mínimo e conseguimos ver melhor também o oponente do dedo mínimo. Os músculos abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo, ou seja, todos esses músculos do compartimento hipotenar são inervados pelos ramos motores do nervo ulnar. Aqui temos uma peça cadavérica, uma peça real, em que conseguimos destacar o músculo abdutor do dedo mínimo, flexor do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo. Bem, aqui temos o compartimento central da mão, em que temos esses músculos curtos chamados músculos lumbricais. Temos o primeiro e o segundo músculos lumbricais e o terceiro e quarto músculos lumbricais. Esses músculos, eles estão inseridos, ok, nos tendões do músculo flexor profundo dos dedos, ok? Temos aqui, ó, os músculos lumbricais inseridos nos tendões dos flexores profundos dos dedos. O tendão dos flexores superficiais dos dedos foram seccionados, como vocês podem ver aqui, ó. E observe os músculos lumbricais inseridos nesses tendões dos músculos flexores profundos dos dedos. Com relação à inervação, temos o seguinte: o primeiro e o segundo lumbricais são inervados pelo nervo mediano, enquanto que o terceiro e quarto lumbricais são inervados pelo nervo ulnar. Por fim, no que se refere à miologia da mão dos músculos intrínsecos, temos os músculos interósseos palmares e os músculos interósseos dorsais. Esses músculos interósseos, eles se situam entre os ossos metacarpais. Estão nos compartimentos interósseos, entre os ossos metacarpais da mão propriamente dita. Esses músculos interósseos, tanto os palmares quanto os dorsais, são inervados por ramos motores do nervo ulnar. Então, observe como que o nervo ulnar inerva a maior parte dos músculos intrínsecos da mão.
Aqui temos uma peça cadavérica, ok? Em que está dissecado no nível mais profundo de secção da mão. Os músculos estão aqui bem ilustrados, os músculos interósseos, certo? Entre os ossos metacarpais. Aqui estão os interósseos palmares, certo? E aqui os músculos interósseos dorsais. Todos eles inervados pelo nervo ulnar. E por fim, né, para finalizarmos, temos a inervação cutânea da mão, inervação superficial, de sensibilidade geral da mão. A inervação cutânea da mão é realizada por 3 nervos: o nervo ulnar, o nervo mediano e o nervo radial. Veremos o território de inervação superficial de cada um desses nervos. Então, o nervo ulnar, ele é responsável por inervar esse território aqui na cor azul claro, ok? Que corresponde à sensibilidade da metade medial do dedo anelar e a sensibilidade de todo o quinto dedo, bem como toda a região hipotenar da palma e toda a região hipotenar do dorso da mão. Ainda no dorso da mão, ainda o nervo ulnar inerva território que inclui a metade proximal e medial do dedo anelar, bem como a metade medial da extremidade proximal do dedo médio. Bem, o território de inervação correspondente ao nervo mediano, pelo qual o nervo mediano é responsável, se refere a esse território que está destacado na cor amarela, ok? O nervo mediano possui importante função também na inervação sensitiva da mão, correspondente à metade lateral da superfície palmar da mão e que inclui também a face palmar da pele do polegar, do indicador, do dedo médio e metade lateral do dedo anelar, além da superfície dorsal e distal, ou seja, a extremidade dos dedos na pele dorsal, do território dorsal, da extremidade dos dedos polegar, indicador, médio e ainda metade lateral da extremidade distal do dedo anelar. Por fim, o território correspondente à inervação sensitiva, pelo qual o nervo radial é responsável. Corresponde a essa área destacada em roxo e lilás, ou lilás. Então, o nervo radial vai ser responsável pela inervação da metade lateral do dorso da mão, metade proximal do dorso do polegar, metade proximal do dorso do indicador e metade lateral da extremidade proximal do dorso do dedo médio. Bem, finalizamos a anatomia da mão com enfoque em sistema locomotor e sistema nervoso. Aqui constam as referências em que me baseei para a elaboração desta aula. E excelentes estudos, pessoal. Muito obrigado.